Meus irmãos, nós vamos, a partir de agora, então, falar algo muito importante acerca da nossa vida, que é exatamente a dificuldade do cumprimento de um dos mandamentos, que não está no rol dos 10 mandamentos diretamente, mas é o chamamento a sermos gratos a Deus. De fato, domingo passado nós falamos sobre a nossa esperança, e hoje o Senhor nos conduz para falarmos acerca de sermos gratos ao Senhor. Gratos por tantas coisas. Como podemos então, irmãos, lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco, que são muitos, por sinal? Se nós temos uma mente finita, limitada, mas nós reconhecemos que a soberana força e poder do Senhor, de fato, estabeleceu assim, para que nele então nós encontremos todo o nosso entendimento, o foco diretivo acerca da nossa gratidão, sendo ele então o benfeitor de todas as coisas. Como então nós, com esta mente finita, nós então estejamos sempre lembrados das coisas às vezes mais simples que nos norteia a vida. Mas por que então, irmãos, nós nos reunimos aqui nesta noite? Precisamos de fato, irmãos, compreender que a bondade de Deus para conosco, ela ultrapassa os limites daquilo que é palpável, daquilo que nos fornece algo para que nós possamos subsistir, como alimentos, como água, como ar, como tantas coisas. A bondade de Deus para conosco, irmãos, é tão grande que nós precisaríamos então de algo muito maior para estar sempre lembrados de tudo isso. E a vida cotidiana nos leva então a observar e perceber, ou até lembrar de agradecer a Deus quando coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, ou coisas de grandes proporções. Mas, irmãos, assim muitos cristãos esquecem de serem gratos a Deus pelos elementos tanto simples da vida, como também por aquilo que algo extraordinário e maior aconteceu em nossa vida. A gratidão, irmãos, é sem dúvida uma virtude digna de ser cultivada em nossa vida. Precisamos aprender a ser mais gratos a Deus, não somente com as nossas falas, mas também com as nossas vidas, atitudes e intenções do coração, apesar dele ser quem é, o nosso coração. Observe, irmãos, que John Piper, ele é um pastor já idoso, já bem vivido na sua caminhada. Ele define a gratidão como uma resposta a alguém pela benevolência que nos favorece. E observe, irmãos, que neste conceito ele continua dizendo que é mais do que dizer obrigado. Ser grato vai muito mais além do que esta palavra de gratidão que nós falamos às vezes até nem com tanta sinceridade. É uma espécie de alegria que surge dentro do coração em resposta ao favor de alguém que nos faz graciosamente um favor. Observemos então, irmãos, que qualquer lista das nossas bênçãos, qualquer lista daquilo que nos alcança como cristãos, deve começar então, irmãos, pela gratidão pela nossa salvação, pois é o maior dos benefícios que nós poderíamos receber. Poderíamos perder qualquer coisa ou não ter aquilo que nós sempre pensamos em ter, mas nós precisaríamos, irmãos, prestar atenção e voltar o nosso coração ao Senhor, que nos salvou, que nos deu aquilo que é maior na nossa vida. Assim sendo, irmãos, a graça de Deus nos deu gratuitamente também a oportunidade e o privilégio de nos tornarmos então parte de sua família. Ele nos deu esse privilégio. E há tantos benefícios que acompanham a nossa salvação que nós perdemos às vezes o senso daquilo que nos envolve como filhos que foram salvos e arrebanhados por Ele. E poderíamos começar a falar então, irmãos, sobre o relacionamento restaurado com Deus. Pois no momento em que nós agora fomos alcançados salvificamente, nós temos agora relacionamento com Ele. Nós oramos a Ele e Ele ouve a nossa oração. Observe, irmãos, que a liberdade da culpa ou a libertação da culpa pelo nosso passado
já foi resolvido. Ele nos presenteia com esta paz, com a paz que excede todo entendimento, que aqueles que não compreendem isso aqui certamente são pessoas que ainda não foram, não viveram esta experiência espiritual com Deus, de ser de fato alcançado graciosamente pelo favor imerecido da salvação. Acompanha-nos então a salvação, irmãos, a habitação do Espírito Santo, que como um meio de graça hoje está presente aqui na igreja, atuando, nos dirigindo, conduzindo nós como igreja do Senhor. Ainda por fim, a capacidade de entendermos as Escrituras Sagradas é uma dádiva do Senhor. E muitos leem as Escrituras apenas como um mero livro e contam uma história. Mas o Senhor nos deu a capacidade de compreender aquilo que de fato é norteador, é vontade dEle, é decreto, é desígnio, para que a nossa vida seja orientada espiritualmente por este Deus tão maravilhoso que nos salvou. Houve de fato, irmãos, um tempo em que éramos todos considerados impuros. O pecado, então, como as leis da lepra daquele tempo antigo, nos separa então e nos aliena, mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos deu uma nova vida agora para ser vivida, que glorifica Ele, com novas diretrizes, com novos valores, uma vida agora que desfruta e que evidencia essa graça que nos alcançou. Isto é muito maior, irmãos, do que qualquer benefício que nós venhamos a ter. É muito maior do que um casamento, é muito maior do que ter filhos, é muito maior do que o sucesso profissional de alguém, é muito maior do que qualquer coisa que nós pudéssemos adquirir. De fato, meus irmãos, olhando por este prisma, se estivéssemos então, irmãos, constantemente agradecidos a Deus pelo dom gratuito desta salvação, se estivéssemos então envolvidos, irmãos, no entendimento de gracioso, de agradecer sempre ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício, isto teria, irmãos, um impacto muito positivo na maneira como nós responderíamos então a este Senhor ou a este Deus, o nosso Deus, e até na maneira como nós tratamos os nossos irmãos, as pessoas que estão perto de nós e aquilo que nós fazemos. De fato, irmãos, nós acharíamos mais fácil viver uma vida de gratidão, uma vida de satisfação no Senhor, uma vida de contentamento, que é algo que as pessoas estão perdendo, o contentamento. E, meus irmãos, poderíamos então entender que, ao passo que nós somos gratos a Deus por receber tão grande favor, nós teríamos então relacionamentos muito melhores e esperançosos com os nossos irmãos da igreja, por exemplo, com a nossa família, com a nossa vida profissional. A nossa fé, irmãos, de fato, ela é fortalecida em Deus, assim como Hebreus 12:28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, por reverência e por temor. Observe, irmãos, que diante desta introdução que nós acabamos de compartilhar com os irmãos, eu quero convidar você que você abra a sua Bíblia no Salmo 103. Nós vamos fazer uma leitura de todo o Salmo 103. E peço que você tenha bastante atenção nesta leitura. O Salmo de Davi, que fala sobre a misericórdia de Deus. Salmo 103 diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu reino, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém. Pai santo e eterno, mais uma vez eu me achego a Ti em oração, Senhor, para pedir, ó Deus, ao Teu Santo Espírito que visite-nos, ó Deus, nesta noite mais uma vez. Que o Senhor Deus tome cativa as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que, ó Deus, compreendamos a Tua palavra e sejamos, ó Deus, encorajados por ela, para que possamos, ó Deus, ter um coração grato ao Senhor, para que sejamos, ó Deus, de fato, filhos que reconhecem, ó Deus, a Tua graça bendita sobre nós. Queremos nesta noite, ó Deus, Te pedir, Senhor, ensina-nos, ó Pai, dirige-nos, ajuda-nos, Pai, nesta ministração, para a glória do Teu nome. Assim nós Te oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmo de Davi. O próprio início do salmo já nos informa isso. Observe, irmãos, que nós percebemos que Davi, neste momento, pelos comentaristas, ele está vivendo no seu momento de auge. Ele está vivendo, irmãos, de fato, um momento glorioso da sua caminhada, da sua vida com Deus, e nós devemos atribuí-lo aos seus anos mais maduros, pois de fato, irmãos, a data em que esse salmo foi escrito já foi um pouco mais adiante dos episódios passados da vida de Davi, quando então, irmãos, ele sentia-se mais a preciosidade do perdão. Ele então escreve este salmo. Quando Davi agora percebe que de fato a sua caminhada, depois de ter vivido tantas coisas, ele agora para um pouco e reconhece que tudo aquilo que foi vivido, inclusive o episódio com Betseba, trouxe para ele tantas dores, tantas lutas e dificuldades, mas o Senhor se mostrou bondoso, misericordioso, e o salmista então ele derrama o seu coração na escrita deste salmo, trazendo então, irmãos, coisas importantes para a nossa reflexão hoje aqui. O seu senso, o de Davi, o seu senso claro de fragilidade da sua vida, indica então, irmãos, está nos seus anos de maior fraqueza, então quando o momento vivido lá atrás, assim como a própria incapacidade de louvor a Deus em alguns momentos de dificuldade que ele viveu. Podemos observar, irmãos, que como nos altos Alpes, alguns picos são maiores do que os outros, também existem salmos nesta mesma dimensão. Existem salmos que são muito mais inspirados no sentido da força da palavra, em que um coração de um adorador se apresenta então nas alturas deste cântico, dito aqui no Salmo 103, que supera então tantos outros pela sua bagagem de vida e de vivência com um Deus bondoso e misericordioso. Este salmo, irmãos, o Salmo 103, ele sempre nos pareceu ser então um destaque na cadeia dividida em que as montanhas dos louvores que foram inspirados e escritos durante todo o livro, então cintila, então apresenta uma luz muito mais destacada por uma vida de um adorador que se derrama na presença do Senhor.
Este salmo, irmãos, de fato, é a resposta do coração de um homem que encontra então as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida e expressa então este cântico alto como um cântico mais alto entre os outros, entre os demais, respondendo ao seu Redentor. Podemos observar que no contexto da vida de Davi, fazendo um paralelo com Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, adorou a ídolos com flautas, com harpas, com citras, com também saltério, com pífano, com tantos outros instrumentos. Mas, irmãos, Davi apresenta então ao Deus Todo-Poderoso em um estilo muito mais nobre, entoando então todas as suas melodias da profundeza do seu coração, da sua existência, em honra a um único Deus que é poderoso para perdoar os seus pecados. Assim, nós encontramos o Davi que escreveu o Salmo 103. Observe, irmãos, que como então nós deveríamos também agradecer. Deveríamos, irmãos, ser desejosos de nos aproximar a este Deus com cânticos assim, com coisas tão sublimes que nós poderíamos proferir a este Deus, como, por exemplo, o que foi proferido neste Salmo. E podemos, irmãos, invocar a este Deus, invocar com a nossa alma, não apenas com os lábios que nós costumamos abrir para cantar ao Senhor, mas com o nosso coração, com toda a nossa força que há dentro de nós, irmãos. Deveríamos então ser gratos a este Deus, porque derramou em nós tão grande amor, derramou em nós a sua graça bendita, nos alcançou salvificamente, colocou na nossa boca um novo cântico, propôs a trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, de fazer então novas todas as coisas em nossas vidas, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, nos amou e transformou o nosso destino de uma vida de perdição para uma vida de salvação. E isso, irmãos, é motivo de sobra para que eu e você pudéssemos, assim como o salmista, exaltar a este Deus, louvar a Ele e bendizer o seu nome e fazer com que todas as nossas atitudes e ações evidenciem este grande feito deste Deus misericordioso e bondoso na nossa vida. Observe, irmãos, trazendo os seus olhos para o texto que nós lemos. É claro que eu não vou fazer a exposição de todo o salmo, porque são 22 versos. Nós iríamos então para quase 11 horas da noite. Mas nós vamos então, irmãos, coletar alguns versos que são chaves e importantes e que nos ajudará nesta reflexão. Observe, irmãos, que o verso primeiro, ele nos diz duas coisas muito importantes. Pois ele começa dizendo, ele começa a tratar de um diálogo dele com a sua própria alma, como se fosse uma outra pessoa dentro de si. E ele diz: bendiga minha alma o Senhor, bendiga, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Neste verso, então, irmãos, ele expressa esse diálogo com a sua própria alma, para que de fato a sua alma o adore a ele, bendiga, dizer bem, falar bem deste Deus tão maravilhoso. De fato, irmãos, é um reconhecimento de que a sua existência, não somente a sua matéria, mas aquilo que há dentro dele, possa então, diante de um coração movido, compungido de consciência e de uma cosmovisão correta, de adoração, obediência e temor a este Deus, possa bendizer o nome do Senhor. Mas observe, irmãos, na parte B do verso primeiro, ele diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amados irmãos, esta é uma expressão tão lida, e nós já lemos tantas vezes este salmo e não paramos para dar a devida atenção a este salmo, a este verso, pelo menos. E o que seria então esta segunda parte, irmãos? Diante desta declaração, Davi coloca-se diante do espelho e procura em sua vida o que há de que pode ser bendito o nome do Senhor, o que é que na minha vida eu posso bendizer, com que? O que é que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome? E de forma, irmãos, incontestável, Davi, ele tinha, assim como nós temos, dons que Deus nos deu a ele também. Davi era músico, Davi era um adorador, um gestor, um rei. Davi recebeu do Senhor dons, recebeu do Senhor talentos, recebeu do Senhor posses, era um homem rico. Ele recebeu do Senhor também força política diante da sua condição de rei. Mas Davi também recebeu do Senhor sabedoria, recebeu disposição para adorar a Ele. E ele era um homem, no final de sua história, um homem segundo o coração de Deus. Observe, irmãos, que muitas dessas coisas que nós citamos aqui agora, o Senhor tem nos dado. Tudo que há em mim não é somente a minha vida, que um dia se acabará, vai para dentro de um caixão e enterrou, pronto. Não, tudo que há em mim tem muita coisa. Nós somos pessoas talentosas, saudáveis,
com capacidade de compreensão, de inteligência. Fazemos muitas coisas. O Senhor Deus nos dá muita condição de fazer muita coisa. E muitas destas coisas que nós temos, irmãos, parece que nós fazemos uma divisão. Parece que nós temos aqui uma lista de negociação com Deus. Não, isso aqui eu vou dar para Deus, isso aqui bendiz o nome de Deus, isso aqui não. E aqui eu vou separando o que é para mim e o que é para Deus. Um para mim e um para tu. Um para mim e um para tu, aquela conversa, né? Que tinha antigamente nos programas de humor. Mas, amados irmãos, a ideia de Davi não é essa. A declaração de Davi é que todo o seu ser, tudo que ele é, que representa e que ele pode fazer, tudo bendiga ao Senhor. E aqui poderíamos fazer grandes correlações. O nosso casamento tem bendito ao Senhor? O nosso trabalho, onde nós estudamos, tem bendito ao Senhor? A forma como nós conduzimos o nosso veículo bendiz ao Senhor? A forma como nós usamos o nosso telefone, irmãos, tem bendito ao Senhor? A nossa disposição de adorar o Senhor, de vir aqui nos ajuntarmos para louvar a Ele, é quando eu sinto vontade de ir, quando eu der vontade eu vou, ou é com comprometimento, assim como Davi aqui retrata. E as nossas posses, tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem bendito ao Senhor? Tudo aquilo que nós temos alcançado ou que nos alcança graciosamente por Ele, tem bendito ao Senhor? Amados irmãos, é um verso que nós poderíamos ficar aqui relatando tantas coisas e trazendo tantos detalhes, porque quando Davi, resumidamente, ele fala: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, irmãos, precisamos parar um pouco para analisar tudo isso, pois o desejo desse salmista aqui era um desejo sublime, verdadeiro, honesto, que expressou num cântico o que o seu coração estava transbordando. Mas é no verso 2, irmãos, que ele diz: bendiga minha alma ao Senhor. Mais uma vez, ele repete, e há uma regra hermenêutica que quando em uma porção bíblica uma frase se repete várias vezes, é porque o autor está gritando, está expressando, chamando a atenção. Ele está querendo levantar a bandeira daquela expressão para que a atenção dele seja chamada. E bendiga minha alma ao Senhor, ele repete várias vezes, assim como aqui também. E ele diz no verso 2: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E, queridos irmãos, é um chamamento então a sempre estar lembrado de bendizer por cada um dos benefícios recebidos das mãos do Senhor. O salmista, ele tem essa ideia, esta declaração, este impulsionamento, esse desejo, e precisamos, irmãos, estar lembrados que precisamos então agradecer pelas lutas também, assim como as coisas boas, mas pelas lutas nós precisamos agradecer. E parece algo diferente, parece algo estranho. Ora, eu vou agradecer por uma dificuldade que eu estou enfrentando? Que ideia é essa? Que cosmovisão é essa? E o salmista, irmãos, de forma muito clara, quando ele fala exatamente sobre isso, de não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O salmista aqui, conclusivamente, do contexto de uma vida inteira, ele agora traz para a sua realidade o todo da sua vida em adoração ao Senhor. Não somente nos sucessos das guerras, não somente na força financeira que ele tinha, não somente em todo o poder político que ele tinha, não só pelos talentos que ele tinha, mas também pelas lutas e dificuldades, e precisamos estar lembrados disso. Davi viveu momentos difíceis em sua vida, Davi viveu momentos desagradáveis em sua vida, e Davi, irmãos, observe que quando nós olhamos para a vida de Davi, antes do Salmo 51, nós encontramos um Davi arrebentado, quebrado, que trocou tudo por um momento. E aquele momento detonou a história de Davi no aspecto humano como um homem. Davi ficou arrebentado, irmão. Davi ficou arrebentado. Precisamos estar lembrados, queridos, que nas lutas, nas dificuldades, precisamos reconhecer que Deus precisa ser bendito. Precisamos bendizer ao Senhor. Porque lutas e dificuldades, irmãos, tem um propósito. Lutas e dificuldades da nossa vida, irmãos, tem a força de um remédio que é amargo, necessário para nos transformar, para nos amadurecer.
para que Deus nos traga para perto de nós, para dizer assim: você passou a vida toda sem orar, sem me buscar em oração, vivendo aquela vidinha mediana, e eu tenho usado tantos pregadores para lhe alertar e você não quer. Então sabe de uma coisa? Eu vou pegar você de um jeito e vou trazer você para perto de mim, que é para você aprender a depender de mim. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer desta forma, para amaciar o nosso ego, para baixar o nosso orgulho. Deus pode fazer tudo isso, irmãos, e isso é bênção na nossa vida. Por incrível que pareça, não é humanamente falando, porque vivemos numa sociedade que só ganhar, tirar vantagem, coisa boa, eu quero para mim, tudo eu quero, é bom, eu quero. Mas na matemática de Deus é diferente. Às vezes nós precisamos perder, precisamos trilhar nas veredas espinhosas e pedregulhosas, para que a gente se lembre que Deus é Deus, que a nossa adoração é a Ele, que nossa adoração é ao Senhor, para que a gente diga, como disse Jó lá no finalzinho: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu vivi, agora os meus olhos te veem. E meus irmãos, as lutas que Davi passou não destruiu a vida dele, mas levou ele para o Salmo 51. E se você nunca leu o Salmo 51 na íntegra, você tem uma missão esta semana para ler todo o Salmo 51. E você vê o que é uma declaração de um homem quebrado, feito pó, assim como ele diz aqui no livro, no texto que nós lemos. Para que nós possamos encontrar agora um Davi diferente. Um Davi agora que quer a alegria da salvação. Está lá no Salmo 51. Renova em mim, Senhor. Eu quero, não afaste-se de mim, Senhor. E a história de Davi, irmãos, é extraordinária. Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 5 diz: e não somente isto, pois Paulo, ele era expert em sofrer. Ele era o cara profissional que viveu tantas lutas, foi preso tantas vezes, passou por naufrágio, por apedrejamento, passou por tanta coisa, até que o facão chegou ao seu pescoço. Mas até lá, ele compreendia, e ele escreveu assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, que nós pregamos domingo passado. E a esperança não faz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo tinha a plena consciência de que em tudo o Senhor deve ser exaltado, glorificado. Precisamos compreender isso, irmãos. Não é fugindo do problema, é correndo para os pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajude. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu quero, Senhor, a tua ajuda, o teu auxílio. Eu não quero fugir da tribulação, não, Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, pois eu sei que o Senhor é bom, é misericordioso, assim como está no Salmo 103. Mas observe, irmãos, que a sequência do Salmo, então, apresenta 4 atitudes da parte de Deus expressada no texto. O que Deus faz, o que Deus não faz, o que o Senhor é e o Senhor que conhece. E eu queria convidar você a ler, acompanhar conosco a leitura. No verso 3, então, irmãos, observe. O salmista diz assim, ó: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Observe, irmãos, que neste texto, do verso 3, apresenta-nos então, irmãos, um panorama muito mais amplo do coração de Davi expressado neste verso, nestes versos aqui. Quando fala, irmãos, sobre perdoar todas as iniquidades,
Iniquidade, irmãos, é o deliberado, o ato deliberado de viver pecando. É iniquidade. Alguém iníquo, alguém que está em pecado, e para ele está tudo beleza, está tudo certo, está tudo beleza, não está muito direito não, mas vai levando. O iníquo. E alguém que vive assim, irmãos, vive ao contrário do que é justo e ao contrário do que é reto aos olhos do Senhor. E não adianta botar máscara não, porque Deus conhece o coração. Não adianta. O que é iníquo, a palavra é quem diz. É viver longe da justiça do Senhor, longe de uma vida reta. Davi viveu assim, por um tempo. Davi viveu isso. Quando ele fala de iniquidade, ele fala com propriedade, porque ele sabe, ele viveu isso aqui. Ele viveu completamente isso aqui. Observe, irmãos, que o contrário do iníquo é alguém que tem uma vida reta, que vive na integridade do seu caráter diante do Senhor. O que o texto nos informa, irmãos, é que o Senhor é quem perdoa toda a falta de retidão, toda a falta de integridade, toda a falta de caráter. O Senhor perdoa. Ele é quem perdoa. Ele é quem arranca e quem sara. Ele extrai e cura. Ele pode fazer. Como integridade, irmãos, vem do íntegro, que quer dizer inteiro, completo, puro. Logo o texto está dizendo, irmãos, que o Senhor perdoa a falta de caráter, dando um caráter puro e honrado, conforme Isaías 1,18, que diz assim: diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, podre, vermelho como sangue. Escarlata é escuro, é vermelho. Ainda que a vida de alguém esteja assim na lama, longe, distante, Isaías continua dizendo: eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Este é o poder perdoador de Deus na vida do pecador. Observe, irmãos, que assim como o Senhor então extrai e arranca a iniquidade, sara também todas as suas enfermidades. E a intenção aqui, irmãos, do salmista não era propriamente falar sobre dor de cabeça, sobre dor de barriga, sobre enfermidade corporal, não. Existe um entendimento muito mais amplo, muito mais abrangente desta enfermidade. Pois de fato, irmãos, a intenção do salmista era do ato de apresentar o efeito danoso da iniquidade na vida do homem. E isto, irmãos, que é o pecado, tem como resultado destruir a beleza moral da criatura. O pecado faz isso. Ele destrói com a beleza moral do ser humano. Ele de fato desperta a dor. O pecado incapacita-nos de ver e de adorar ao Deus Todo-Poderoso. O pecado, ele causa então esse tipo de enfermidade espiritual na vida do homem. O pecado, ele arruína. O pecado, ele destrói e ofusca a imagem do Deus poderoso em nós. E assim, meus irmãos, o texto diz que ele sara todas as nossas enfermidades. É claro, é bem verdade que existem enfermidades que nós procuramos ajuda médica, não é isso mesmo? Mas assim, irmãos, os médicos são pessoas usadas por Deus. Deu inteligência ao homem, deu inteligência aos farmacêuticos ou aos cientistas e pesquisadores para criar medicamentos para nos atender. Até neste ponto, tudo é Deus por trás. O homem não é nada se não for dado pelo Senhor. Ele que deu toda a capacidade para o nosso bem. Foi Ele que deu, Ele que permitiu. Você vai criar um remédio para curar isso, aquilo, outro. Até nisso, Deus está por trás com a sua bondade e com a sua misericórdia. E observe, irmãos, no verso 4, então, ele fala sobre algo agora muito bem profundo. Quando diz: quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia. E redimir, irmãos, a vida. Redimir é libertar do cativeiro. Redimir é resgatar. Deus nos deu, irmãos, o Senhor Jesus.
o qual se entregou voluntariamente para morrer naquela cruz, para pagar a nossa dívida com Deus que a gente não poderia nunca pagar. Mas Ele nos deu, Ele resgatou-nos, Ele nos redimiu desta forma. Ele tirou-nos da ruína e nos deu vida, tirando-nos da perdição, com o ato da salvação, que é um dom de Deus. É Ele quem, a salvação a Ele pertence, e Ele derramou sobre nós e nos recebe pela sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus, presente de Deus. Devemos lembrar todos os dias disso. Todos os dias Ele nos redimiu de uma vida de perdição, mas Ele também nos coroa de bondade e de misericórdia, de benignidade e de misericórdia. Entre outros significados, irmãos, coroar é premiar de benignidade, é adoçar, é ter clemência, é ter bondade. Coroar de bondade e de misericórdia, é isto que o Senhor fez: transformar a vida de um vil pecador, de um homem mau, valente, soberbo, orgulhoso, grosso, ignorante, violento, em uma ovelha de coração quebrantado aos pés do Senhor. O Senhor faz isso. E louvado seja o Senhor que nos coroa com esta bondade, com essa misericórdia. Observe, queridos, que no verso 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Em sua contestação, quando ao anúncio que Sodoma seria destruída, Abraão, irmãos, ele foi interceder. Mas, Senhor, se tiver 30, o Senhor vai acabar com tudo? Por amor desses eu não vou. E aí a conta foi diminuindo, até que o Senhor agiu com justiça, resgatou uma família. Vai lá e traz, porque eu vou destruir. E nós entendemos e conhecemos a história, conhecemos então toda essa narrativa, irmãos. E queridos, Davi, neste Salmo 103, com todo esse apanhado histórico, com todo este entendimento, esse conhecimento acerca de quem Deus é, algo vivido de sua própria vida, experimentou esta bondade, experimentou esta coroação de misericórdia, que acolheu Davi quando Davi se arrependeu e chegou com o coração aos pedaços ao Senhor, dizendo até: Senhor, enquanto eu calei-me no meu pecado, os meus ossos se ressecaram. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor o acolheu. A esperança para cada um de nós. Vivemos uma vida para um Deus vivo, poderoso, misericordioso e bondoso. Assim, queridos, Davi, chegando aos versos 9 e 10, o que é que o Senhor não faz? Verso 9 e 10 diz assim: Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, verso 10, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso Ele não faz. Observe, irmãos, que Davi, de posse deste entendimento, certamente ele pensou: se Deus fosse agir comigo com justiça, por tudo que eu fiz, por toda a maldade, de ter desejado o que não era para eu ter desejado, de eu ter ido mandar buscar aquela mulher para estar comigo, de descobrir quem era o marido dela e montar todo um esquema para poder ele morrer, para poder ele ficar com ela. Criei tudo isso, acabei com um casamento por conta disso. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor, eu fiz tudo. Se Deus fosse me tratar conforme a minha iniquidade, certamente Davi deve ter pensado isso, para ter escrito o que ele escreveu aqui. E aí, meus irmãos, Deus não nos repreende para sempre. Dói. Mas o Senhor tem um tempo
para nos ensinar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Deus sempre, irmãos, está dando uma oportunidade de arrependimento. Se há alguém em nosso meio, nesta situação, arrependa-se. Tome uma decisão de se lançar aos braços do Senhor, completamente. O Senhor está dando oportunidade de arrependimento. O Senhor hoje aqui está falando ao coração de pessoas que precisam ouvir estas verdades. Quando Ele repreende, irmãos, Ele faz como um pai que ama um filho. E dá sempre uma chance. Está dando oportunidade. Ele não conserva a sua ira para sempre, conforme lemos. Pois a misericórdia de Deus é tal que Ele, como se estivesse esquecido das nossas maldades, Ele nos proporciona a salvação através da morte do seu Filho, Jesus Cristo. E declara em Hebreus 10, 17: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ele não nos trata, irmão, segundo os nossos pecados, conforme o verso 10. O escritor do livro de Lamentações de Jeremias, nos informa que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós sequer existiríamos. Lamentações 3:22, se você quiser anotar. É isso que afirma, irmão, a segunda parte do verso 10. Ele não retribui segundo as nossas iniquidades. O nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Observe, irmãos, o que Deus é, no verso 8 e no verso 11. Não é do 8 ao 11, é do 8 e o 11. O verso 8 diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. E no 11, Davi declara: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Este é o Deus misericordioso. Imagine o tamanho desta misericórdia. E meus irmãos, assim Deus é misericordioso, o Senhor tem compaixão por nós em nosso estado de miséria e de queda. Por isso Ele nos salvou, nos regenerou. O Senhor é piedoso, e ser piedoso, irmãos, é ser compassivo. E ser compassivo é ter compaixão, é ser compadecido da pior situação. Ele é longânime, e ser longânime, irmãos, é dizer que Ele tem paciência para suportar. Ele aguarda, Ele dá tempo, espera. O Senhor é bondoso, é misericordioso. Ele é grande em benignidade, é ilimitada então a sua bondade, irmãos, a sua misericórdia. Pois o verso 11, ele apresenta nesta metáfora bem incrível, como é que poderíamos calcular a altura do céu, da terra para o céu? Como vamos medir isso? Assim é a sua misericórdia. Como podemos então medir, irmãos, do Oriente para o Ocidente, de um lado do mundo ao outro? É essa distância que Ele afasta as iniquidades de nós a iniquidade. Mas, irmãos, por último, é no verso 14 que diz que o Senhor nos conhece. Davi diz: o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Pois no verso 14: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor nos conhece. Ele sabe profundamente tudo aquilo que há em nosso coração. Não é à toa, irmãos, que o mesmo autor do Salmo 103 é o autor do Salmo 139. O Salmo 139, que o próprio Davi assim escreve, para provar que o Senhor nos conhece. Basta lermos então do Salmo 139, verso 16, que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, os quais nem um dia tinha havido ainda. Observe, queridos, isto é conhecer.
Deus conhece a todos nós. Não podemos esconder nada dele. Nada. O Senhor conhece. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece. Podemos enganar alguém por um tempo, não para todo sempre. Podemos até proferir, nos comportar como ser alguém, mas Deus sabe que não é verdade. E um dia, irmãos, o Senhor há de revelar, pois não há nada oculto que um dia não seja revelado. Este é esse Deus grandioso. Eu vou ser mentiroso até quando? Eu vou ser falso até quando? Eu vou enganar as pessoas até quando? Eu vou forjar uma adoração a Deus até quando? Até quando? Até quando? Só nos resta uma saída: nos render a esse Deus. Viver de fato a transformação que esta bondade e esta misericórdia proporciona em nosso coração, para que nós vivamos, irmãos, para a sua glória. Eu vou concluir a mensagem de hoje. Queria convidar o louvor para vir para cá, para a gente cantar uma canção. Se chegarmos, irmãos, ao ponto de agirmos com ingratidão diante de tudo isso, observe bem o que nós estamos dizendo. Nós não seremos menos culpados do que os israelitas que viveram no deserto, a quem frequentemente nós censuramos. Quando a gente para olhar o relato da saída do povo de Israel durante o deserto até chegar à terra prometida, como é que pode, diante de todos esses acontecimentos que aquele povo viu Deus fazer, e o povo ainda era rebelde? Nós somos pior. O povo via a água sair da pedra e o povo ainda foi adorar. Fazemos pior. Caía comida do céu, não tinha nem que trabalhar. Nós fazemos pior. Voltando um pouquinho, o mar teve que se abrir, um feito extraordinário, e o povo era duro de coração, dura cerviz. Nós somos piores. Só porque Moisés demorou um pouquinho lá em cima, o povo se juntou, derrete ouro, um bezerro, vamos adorar aqui. Exatamente o que a gente faz. Quando eu digo a gente, é a nossa inclinação carnal, que em Cristo é transformada verdadeiramente. Nós vivemos, irmãos, numa condição que nós não podemos criticar o povo de Deus lá no deserto. Não podemos. Porque é passar vergonha. É passar vergonha. Nós fomos salvos pelo Senhor, assim como eles foram também. Eles viram tudo aquilo acontecer, e hoje nós temos a amplitude de todos os acontecimentos, com todos os detalhes. E esse mesmo Deus continua atuando em nossa vida, nos regenerou, nos salvou, nos deu tantas bênçãos. Sem ser por motivo de jejum intermitente, eu creio que todo mundo hoje aqui comeu. O Senhor nos proporciona momentos como esse, de compartilhar a sua palavra, num lugar que não tem perseguição, como tem lá no Uzbequistão, onde está meu primo lá. E não pode nem falar em Bíblia, não vai preso. Bondade do Senhor. E quanto nós temos negociado, irmãos, negociado a nossa adoração, quanto? O quanto, irmãos, nós temos sido frios para com o Senhor, o quanto nós temos colocado os nossos motivos à frente, o quanto, irmãos, e que se nós não percebermos, daqui a pouco estamos fazendo muito, muito, muito pior do que o que aqueles rebeldes do deserto fizeram. Precisamos compreender, irmãos, que existe uma seriedade imbuída nessas palavras do salmista, no Salmo 103, quando ele relata, quando ele conversa com a sua própria alma: alma minha alma, bendiga ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Ele está dizendo para a alma dele, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem te redime da cova, que te enche de bens,
Ele nos conhece, Ele não vai ficar irado para todo sempre. Mas Ele nos ajuda, nos auxilia. Alma minha, o salmista está dizendo assim com essas palavras. Existe uma seriedade, irmãos, que nos envolve. Ser crente não é se juntar socialmente para poder, eu sou do grupo dos crentes. Não é isso não. Estamos vivendo aqui numa trajetória e uma caminhada de vida e de esperança em Deus, que um dia nós vamos partir desta eternidade. E para onde nós vamos? É isto que nós estamos falando, é isto que o salmista fala aqui. É esta esperança, este dever de exaltar ao nome do Senhor, de viver uma vida para Ele de verdade, de comprometimento, de busca, de entrega completa. Não é negociando, Senhor, peraí, não, vamos estar na balança aqui, está muito para o Senhor, bota um pouquinho para mim também. Não, é tudo dele, porque dele, por ele, para ele, irmãos, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É neste tom que a nossa vida deve cantar. Observe, irmãos, que a Escritura Sagrada, nós temos acesso a ela toda. O Senhor assim nos deu de presente, está aqui a Escritura, todos os relatos bíblicos que foram revelados estão aqui, todos, para o nosso bem. Portanto, irmãos, bendizemos ao Senhor por cada um de seus benefícios. Busquemos então não nos esquecer de nenhum deles. Que estejamos, irmãos, lembrados até mesmo aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que automaticamente a gente até esquece do bom emprego que Deus nos deu. A gente até esquece daquela comida saborosa que a gente tem certeza que vai ter no café, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, da janta, toda hora. A gente às vezes esquece. É tão bom, irmãos, usufruirmos daquilo que é necessário para a nossa subsistência e a gente esquece. Parece que já é uma obrigação de Deus nos dar. E a gente não para agradecer. A gente não para nem um pouco. Porém, irmãos, na bonança e na dor, que nós não deixemos, irmãos, de bendizer o nome do Senhor. Não nunca nos esquecendo que o maior dos benefícios Ele já nos deu, que foi a sua salvação. Por ser, irmãos, um povo eleito pelo Senhor, aqui nós, amados antes da fundação do mundo, devemos glorificar a este Deus. Por ser, de fato, irmãos, um recipiente desta graça salvadora, Ele assim nos fez. Nós somos recipientes dessa graça. Ele derramou graça. E continua derramando graça sobre as nossas vidas, nos livrando, nos abençoando, nos capacitando, moldando o nosso caráter, a nossa vida. Podemos, irmãos, ter acesso a esta palavra. Somos inteirados acerca de tudo que precisamos saber. Está nela, está nas Escrituras. Hoje nós temos, irmãos, uma grande oportunidade de relembrarmos, de sermos de fato gratos por tão grande favor do Senhor sobre nós, que o nosso novo coração em Cristo, que nós dizemos ter. Nós temos um novo coração em Cristo. Se de fato há este novo coração em Cristo em nós, se isto é verdadeiro, ele precisa transbordar com esta gratidão a Deus por ter nos dado assim, por ter feito-nos assim, e que isso, irmãos, reflita nos nossos relacionamentos, reflita numa condição de contentamento que nós precisamos ter. Precisamos ser contentes no Senhor e dizer: Senhor, está tudo difícil, mas louvado seja o teu nome. Lembra das palavras de Jó? Tu ainda vai adorar esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Alguém disse perto dele. E ele disse: nu eu vim, nu eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Jó. E pensa que foi fácil passar pelo que ele passou? Mas ele sabia onde estava a sua fé, mesmo conhecendo e ouvir falar, como ele disse no final. Que o nosso coração, irmãos, assim esteja. Que nós possamos expressar uma adoração tal qual Davi expressou no Salmo 103. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, nos fortaleça, e que este Salmo 103 nos encoraje a sermos adoradores,
adoradores em espírito e em verdade, assim como foi tratado lá com Jesus e a mulher, aquela mulher do poço, a mulher samaritana. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?